Agora eu quero ler Filipenses capítulo 2, onde diz outras coisas interessantes. Filipenses 2,6, a palavra de Deus diz assim: pois ele, falando de Cristo, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele existia como Deus, porque ele é Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não considerou essa posição que ele tinha de Deus como algo a que ele deveria se apegar. Não que ele ia deixar de ser Deus, mas que ele ia fazer o que diz mais aqui adiante agora. Ele ia abdicar da sua posição e do que ela lhe conferia no céu, na glória. Embora, é claro, ele não pudesse deixar de ser Deus, porque Deus não pode deixar de ser Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Jesus se esvaziou. Se esvaziou de quê? Não da sua divindade. Se esvaziou da sua posição no céu, junto do Pai, junto do Espírito Santo. Jesus abriu mão de estar ali na glória com Deus. Abriu mão também da maneira como ele existia ali no céu, porque ele tinha uma existência diferente da que ele ia passar a ter na terra. Porque na terra ele ia passar a ter um corpo humano, embora sem pecado, e também os seus atributos, que ele não perdeu, mas iam estar como que escondidos nele. Ele não manifestava os seus atributos todo o tempo, nem conforme a sua vontade. Ele geralmente agia conforme o poder do Espírito, embora continuasse tendo os atributos como de onipresença, onipotência, onisciência, mas ele só manifestava isso conforme a direção de Deus e não em todo o tempo. Então ele se esvaziou da posição que ele tinha, da maneira como ele vivia, como ele existia, da existência que ele tinha no céu. E aí diz o que ele faz mais? Ele assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então olha só, Jesus, ele assume a forma de servo. Veja que Jesus, ele é retratado em toda a Bíblia como sendo Senhor, como sendo Deus. Mas ele assume a forma de um servo. Ou seja, de alguém que veio para servir. A palavra servo aqui, num sentido mais radical, é escravo. Jesus veio para servir as pessoas, para promover o bem-estar delas por meio do seu serviço. E nós vemos que Jesus, durante toda a sua vida, viveu uma vida de serviço, de entrega, de fazer o bem constantemente, onde o seu serviço culminou na sua morte na cruz. Ele veio para servir. Então ele sai ali do céu e vem para o mundo como um servo. Quando ele estava andando aqui na terra, as pessoas não olhavam para ele e viam primeiramente ele como sendo Deus. Não estava patente, não estava revelado claramente na pessoa dele. Só depois os seus discípulos, depois de muito tempo, foram conhecendo o seu caráter. Mas as pessoas viam ele logo como um servo, porque ele veio para servir, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Ou seja, além da humilhação de se tornar homem, de se tornar um servo, ele humilhou-se ainda mais, como diz aqui, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Não bastasse a sua humilhação de se tornar homem, quando ele nasceu, de se tornar um servo. Além disso, ele ainda foi um degrau mais abaixo. Ele se humilhou ainda mais. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então ele não desceu só ao ponto de se tornar homem e servo. Ele desceu ao ponto de morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar,
que naquela época era a maior humilhação que um ser humano poderia passar, era morrer numa cruz. Todo aquele que morria na cruz era considerado maldito. Então Jesus se fez maldição por nós, é o que diz a palavra de Deus. Foi uma humilhação enorme. E ele nasceu com esse propósito. Ele veio para passar por essa humilhação. Ele veio para sofrer tudo isso. Então, se você não sabia por que Jesus nasceu, Jesus ele não veio ao mundo porque Deus queria passear na terra. Porque Deus queria apenas se relacionar com os homens aqui. Jesus veio com uma missão. E foi uma missão que incluía ele se humilhar, se tornar um servo. Eu queria meditar com você agora no seguinte. Vamos parar para pensar o que significa isso que Jesus fez. Porque às vezes nós lemos de maneira displicente e não nos aprofundamos na meditação a respeito do que significou isso, essa encarnação de Cristo. Porque foi algo extremamente chocante, algo extremamente impactante, revolucionário. E eu queria que você parasse para refletir um pouco sobre isso, para você compreender o quanto custou para Jesus o fato dele ter que vir a este mundo. Porque as pessoas pensam que foi uma coisa qualquer, que teve um significado supérfluo, uma coisa vã, uma coisa sem muito sentido. As pessoas comemoram o nascimento de Cristo, mas não entendem a profundidade do que ele fez, do que significou ele ter vindo ao mundo. Então eu quero contar uma ilustração aqui para você imaginar o que significou Jesus ter vindo a esse mundo. Imagine uma pessoa nesse mundo que tenha tudo que uma pessoa sonha. Alguém que seja rico, que more numa mansão, que tenha uma saúde perfeita, nenhuma doença, que tenha uma família maravilhosa, que tem filhos, que tem esposa, alguém que não tem problemas, que está tudo bem na vida dela. Ela tem estabilidade financeira, tem tudo que quer, tem todos os bens que quer, tem qualquer coisa que a sua alma deseja, tem um plano de saúde se precisar ir no médico, tem uma saúde perfeita, não está sofrendo nenhum tipo de perseguição, de doença, de transtorno, tem seguranças, tem guarda-costas para lhe proteger, não sofre por causa da violência no mundo, tem um emprego bom, tem uma família boa, tem uma vida estável, viaja para onde quiser, faz tudo o que bem entende, usufrui de tudo nesse mundo. Mora no melhor bairro, mora no melhor país, na melhor casa. Imagine alguém que vive uma situação dessa. Agora imagine essa pessoa, por alguma necessidade, tendo que abandonar tudo isso. Ele tendo que ir morar no pior lugar da terra, no pior país que tem, no mais pobre, morando na cidade mais pobre, no bairro mais pobre, para viver uma vida miserável, num local sem estrutura nenhuma, sem saneamento básico, com esgoto a céu aberto, sem atendimento de saúde, sem educação, longe da sua família, tendo que deixar seus filhos, sua esposa, morando sozinho nesse lugar, sofrendo violência física, assaltos, pessoas batendo nele para tirar qualquer coisa que ele porventura tenha. Mas imagine ele não tendo quase nada ou nada, morando num barraco, numa favela, sem nenhum tipo de móvel, sem nenhum tipo de estrutura, sem saúde, sem segurança, sem nada, vivendo uma vida pior que possa existir de condições humanas. Agora você imagine como é que essa pessoa se sentiria. Como é que você se sentiria se isso acontecesse com você?
Eu contei isso só para você ter uma ideia do que significa você estar vivendo uma vida perfeita para viver uma vida miserável. O que Jesus fez vindo do céu para a terra foi milhões de vezes mais difícil do que essa ilustração que eu acabei de dar. Será que você já parou para imaginar o quanto custou para Jesus vir a esse mundo? Você já parou para pensar? Jesus tinha tudo no céu. Ele é Deus. Ele estava habitando junto com o Pai, com o Espírito Santo, na glória inacessível de Deus, que não dá nem para imaginar o quanto é maravilhoso estar na glória de Deus. Não dá nem para imaginar. Mas com certeza é a melhor coisa que pode existir na existência. É estar na glória de Deus. Jesus estava lá junto com o Pai e o Espírito, numa comunhão de amor desde toda a eternidade, se relacionando em amor, num local de perfeição, onde tudo é perfeito, onde não há problema nenhum, onde não há nada de ruim, onde tudo é bom e agradável, onde só existe alegria, onde ali ele tinha tudo, exercia seus atributos, seus poderes, estava na sua posição de Deus. Agora você imagina você ter que deixar essa posição. Imagine você ter que deixar essa posição para poder vir a este mundo. Porque quando Jesus veio a esse mundo, ele não veio para viver como mostrando a sua divindade aqui na terra. Como diz no texto, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não veio aqui para andar como Deus aqui na terra. A sua glória estava velada. Ele deixou a glória no céu para vir habitar num mundo caído, não andando ali visivelmente como Deus, mas como um servo, como um homem. A sua divindade estava como que escondida e de vez em quando se manifestava. Mas Jesus deixa a sua glória no céu, deixa a presença do Pai, não num sentido total, porque Jesus ainda continuava se relacionando com o Pai, mas não naquele sentido pleno, completo, como ele tinha na glória. Aqui ele se relacionava com o Pai por meio da oração, não habitando na glória no céu. Então Jesus sai de um local sem sofrimento para habitar num mundo caído, tendo que ver de perto a dor humana, tendo que sentir na pele fraquezas, limitações humanas, de sentir sede, sentir fome, sentir cansaço, sentir dor, ter que sofrer a rejeição das pessoas que ele amava, ter que sentir na pele o que é ser traído, o que é ser humilhado, o que é ser cuspido, o que é sofrer agressão física, agressão emocional, o que é morrer numa cruz. Ter que conviver de perto com o pecado, com a miséria humana, todos os dias, o dia todo, sendo que ele habitava na glória, no céu, com Deus. Imagine o que significou para Jesus. Como foi grande a renúncia que ele fez, tendo que vir a esse mundo para viver num estado tão limitado, num estado de tanto sofrimento, porque ele sofreu muito. Nasceu num lar pobre, numa cidade miserável, como era Nazaré. Ele nasceu em Belém, mas foi morar em Nazaré, uma cidade miserável, numa família pobre, sofreu sua vida toda, foi perseguido, humilhado, como eu disse, teve todas as limitações que um ser humano tem e ainda tendo que conviver com a miséria da humanidade o tempo todo. Imagine como foi difícil para ele. E aí o pior, o mais difícil, ter que se humilhar ao ponto de morrer numa cruz como se fosse um criminoso, como se fosse um ladrão,
como se fosse um assassino. E ter que ouvir as pessoas blasfemando dele, dizendo: desce da cruz e creremos em ti. Desce da cruz se tu és o Filho de Deus. Imagine a humilhação de ser pregado numa cruz, de ter uma lança furando o seu lado, de ficar morrendo lentamente e sendo escarnecido o tempo todo. Aí vem a grande questão. Por que Jesus pagou um preço tão alto? Por que ele nasceu então? Por que ele veio a esse mundo? Por que ele nasceu aqui? Essa é a grande questão que eu quero dizer para você. Sabe por que Jesus abriu mão da sua glória no céu, de tudo aquilo de bom que ele vivia lá, de toda aquela situação boa e confortável? E sabe por que ele deixou tudo isso para vir morar aqui nesse mundo, entre nós, nesse mundo caído e pecaminoso? Teve um único motivo para isso. Você, eu, cada um de nós. Foi por sua causa que ele veio. Foi por você. Foi porque ele te ama. Ele veio para restaurar a sua vida. Ele veio para te buscar. Como diz lá em Lucas 19:10, que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe por que ele decidiu pagar esse preço de nascer e vir a este mundo? Porque ele olhou lá do céu todas as pessoas que ele criou e viu o tamanho do sofrimento delas. E ele pensou consigo mesmo, junto com o Pai, com o Espírito Santo: eu não vou deixar elas dessa maneira. Eu vou para resgatá-las. Eu vou para trazê-las de volta. Eu amo essas pessoas, eu criei elas, eu não posso deixar elas assim. Eu tenho que trazê-las de volta. Eu tenho que trazer elas para essa realidade aqui de glória. Que foi para isso que nós criamos essas pessoas. Então ele decidiu pagar o preço de ter que nascer nesse mundo, sofrer tanto, até morrer na cruz, para poder nos salvar. Então Jesus nasceu exclusivamente por nossa causa, para poder nos salvar, para poder restaurar a nossa vida, para poder nos levar para perto de Deus, para que nós tivéssemos um relacionamento com Deus, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos perdoados, para que nós tivéssemos uma nova vida, para que a gente pudesse conhecer a Deus, para que fosse restaurado o estado original das pessoas, para que as pessoas conhecessem o que é amor, para que as pessoas conhecessem o que é andar com Deus, o que é usufruir da presença de Deus, o que é ser da família de Deus. Jesus pensou em você. E quando ele pensou em você, ele pensou consigo mesmo dizendo: vale a pena passar por tudo que eu vou passar. Eu vou pagar o preço porque eu amo essas pessoas, porque eu quero elas junto de mim no céu. Então toda vez que você for comemorar o Natal, não comemore de uma maneira vã. Comemore entendendo que um dia Jesus nasceu por sua causa, porque ele estava pensando em você. Você nem existia ainda, mas ele já te via. E ele já pensava o quanto seria bom estar junto de ti, o quanto seria bom ter comunhão contigo. E por isso que ele veio a esse mundo. Por isso que ele nasceu. Por isso que ele deixou a sua glória no céu até o ponto de morrer na cruz. Esse foi o principal motivo dele ter nascido.